Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Toque de Bola Cast. Hoje um bate-papo diferente. Para quem não conhece, hoje nós vamos conversar com a Mariana Alves, grande parceira aqui do nosso canal. Ela que é assessora da federação lá em Brasília, assessora do Cerrado e também repórter. Mari, o espaço é todo seu. Deixa aberto aí para você se apresentar a todos. Boa noite, Felipe. Muito obrigada por esse convite, né? Por estar aqui para bater esse papo com vocês. Também quero agradecer aí pela nossa parceria, né? Nesse quase um mês de LBF. Está sendo, assim, uma honra poder aí nos ajudar mutuamente. Ô Mari, você que é assessora do Cerrado, que muita gente às vezes ouve falar, é com assessoria de imprensa, é com assessor de imprensa. Só que o assessor de imprensa faz inúmeros trabalhos no dia a dia, com a imprensa também, mas faz trabalhos fora, sem ser com a imprensa, Media Kit. Explica um pouquinho dessa profissão que é muito importante mesmo com essa era digital, é uma profissão que é muito importante para todos os setores, clubes, empresas, né? Não, completamente. Eu começaria a minha resposta hoje dizendo, gente, verdadeiramente jornalismo é por amor. E isso que você falou de nós exercermos, na verdade, várias funções, é algo muito da nossa profissão. Você tá ali dentro como assessor de imprensa, mas ao mesmo tempo você em algum momento se transforma em social media e as pessoas acham que é só bastidor e só bastidor é muito fácil, mas na verdade não é. O bastidor precisa acontecer para tudo que está ali na frente verdadeiramente funcionar. Então, se a gente não tem um bastidor eficiente, né? Se a gente não tem um trabalho ali de pré-produção, produção e pós-produção bem feito, nada vai funcionar. E nesse trabalho de assessoria de imprensa, né? O que que é a assessoria de imprensa? Assim, você me permite, Felipe, trazer assim de uma forma mais clara assim para as pessoas? Às vezes as pessoas não sabem, não têm aquele feeling assim. Mas o assessor de imprensa, ele é essa ponte, né? Entre quem tá ali na frente da câmera e toda a imprensa. E aí, nesse trabalho, por exemplo, que eu venho exercendo com o Cerrado, é muito legal porque a assessoria de imprensa também te permite se aproximar muito dos atletas. E é uma coisa que eu verdadeiramente sou apaixonada, esse contato de estar ali com os atletas, sabe? Da gente poder trocar essas ideias, trocar essas experiências. As meninas também, elas opinam muito, eu peço ajuda para elas, elas ficam assim, meu Deus, lá vem a Mariana. Elas aqui até brincam, a Leila e a Lê, elas brincam muito bem assim. O que que a gente não faz chorando que a Mariana pede sorrindo? Porque a gente que é do marketing, volta e meia a gente aparece aí. Ei, galera, grava uma coisa aqui pra mim. Você pode me gravar um áudio? Que tal imprensa ali, tal veículo tá querendo uma sonora sua? Vamos gravar um vídeo diferente, não sei o quê. E eu acho que uma das principais coisas que um bom assessor de imprensa precisa ter esse toque, sabe, esse tato com os atletas, pra gente deixar tudo muito mais fácil pra eles. Da gente ter aquele jeitinho, aquele jogo de cintura, porque de fato não é todo mundo que gosta de câmera. Às vezes, assim, eu conheço muita gente que se for pra entrar ao vivo numa entrevista pós-jogo, fica tranquilo. Agora, se eu pegar meu celular, colocar minha luz aqui, meu micro e microfonar a pessoa trava. Então, assim, é um dos nossos desafios, né. Mas no início, assim, eu fiquei muito como é que eu posso falar? Eu acho que eu fiquei com um pouco de medo também, porque foi tudo muito novo pra mim, né. A primeira vez trabalhando, assim, numa liga nacional, eu só conhecia uma menina ou outra, tipo, as meninas da base do Cerrado que estão treinando também com as meninas que vieram de fora, mas de resto eram vários rostinhos, assim, novos. Eu fiquei: "Meu Deus, como é que eu vou me aproximar delas?". E é isso, sabe, o assessor de imprensa faz essa ponte ali internamente, faz essa ponte externamente, então a gente monta aquele press kit bonito, faz a apresentação do clube, um release, né, conta ali um pouco da história do clube, sobre a estreia do Cerrado, né, segundo time de Brasília a estrear na LBF aí nesses anos, conta ali quem é cada uma, fala as posições delas ali dentro de quadra. Então assim, é um trabalho muito complexo, cansativo, porque a gente que é de assessoria cansa, 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 cansa. Até porque vem muitos veículos atrás da gente. Ah, por que que fulana de tal não entrou? Tá tudo bem?
não sei o quê, Mari, vai vir mais alguma contratação? Então, assim, a gente tem que estar pronto a todo tempo, né, para prestar as melhores informações, né? E às vezes também talvez desmentir alguns boatos que estão rolando por aí. Então, o assessor de imprensa também é fundamental nisso, né? De desmentir essas notícias falsas. Então, a gente precisa estar todo o tempo ali ligado nesse clipping para ver o que está rolando de notícia do clube, nas mídias, para ver o que é verídico, o que não é. E assim, trabalhar da melhor forma possível para sempre passar as informações verdadeiras, né? Para quem está aí acompanhando, para quem está lendo, assistindo, enfim, seja qual mídia for. Ô Mari, você comentou dessa questão do Media Kit, né? Pelo menos aqui no canal eu gosto de fazer esses podcasts que a gente conhece as histórias dos atletas, dos treinadores, dos empresários e tem uma ideia de como que foi o início do jogador, do treinador, da pessoa. E o Media Kit é mais ou menos isso também, né? Você acaba meio que tendo que conversar, fazer um resumo da história de cada atleta ali para deixar o mais simples possível no Media Exatamente. Kit, para todo mundo ter acesso também a informações importantes para as transmissões, para os jogos, para ter coisas ali para falar de cada atleta, né? Não, com certeza. Esse Media Kit, esse Press Kit, ele é, na verdade, um manual, né? Nós podemos dizer que é o livro ali do clube. Então, é um material que tem ali desde a diretoria, a comissão técnica, as atletas, a todo mundo que verdadeiramente compõe o clube, né? E é muito legal porque, assim, quando a gente vai montando esse press kit, a gente senta com elas. Eu, pelo menos, eu fui sentando, assim, com elas, conversando ali. Eu, gente, me conta um pouquinho da história de vocês. E, assim, as meninas, tem umas que têm experiência, assim, de vários e vários anos, né? E é muito bacana porque a gente coloca ali detalhadamente por onde elas passaram, né? O que que elas ganharam, quais foram os títulos, se foram já convocadas ou não para a seleção brasileira, se jogaram algum campeonato externo, ou, por exemplo, o caso da Mia. O da Mia é aquele caso que a gente teve que conversar com ela e teve que traduzir toda aquela história dela ali fora, por onde ela passou, né, para o português para todo mundo entender. Mas o manual, o press kit, o media kit, ele é muito importante não só para a gente internamente do clube, porque também é o nosso manual, né, o nosso guia ali, mas também para a imprensa. Então, assim, ele é o manual de informação para as transmissões, para os jornais, para as mídias televisivas, para as rádios, sejam assim quais forem as mídias, é importante ter um press kit bem feito e principalmente atualizado. Então, assim, todas as vezes que tem alguma atualização, algum release novo, ou, por exemplo, não sei, alguma contratação, esse press kit ele precisa ser atualizado, porque é baseado nele que as informações, né, vão sendo ali compartilhadas. Ô Mari, você comentou inclusive da Mia, né? O assessor de imprensa, em alguns casos, como por exemplo a Mia que não fala português, tem que ser meio que tradutor também, né? Para Sim. ajudar nessa adaptação do atleta no clube, né? E vou te falar, é uma coisa. Na verdade, espera, a Mia é quase brasileira, tá? A gente já tá aqui, a gente brinca com a nossa gringa, estamos ensinando aí o português básico para ela, mas é fundamental, de verdade. A gente enaltece, inclusive, a importância de dominar uma segunda língua. Porque aqui no Cerrado a gente tem algumas atletas que jogaram fora, então elas têm esse domínio do inglês, então facilita essa comunicação com a Mia. Eu sou uma das pessoas também que, né, fala inglês, então, assim, dá para me comunicar. Tem algumas atletas da base, por exemplo, a Gabi Sena, que também conversa muito com a Mia. Então, é muito importante e é muito interessante a gente ter, sabe, essa convergência cultural, porque trabalha muito isso da inclusão. Então, a Mia não se sente excluída e ao mesmo tempo a gente também não se sente excluído. É até engraçado que de vez em quando a gente faz umas brincadeiras, às vezes a gente não sabe falar alguma coisa e aí a gente tenta ou fazer uma mímica ou tentar falar uma palavra solta, a gente fica rindo porque é muito engraçado essa comunicação, mas também é muito importante, é muito fundamental. Inclusive, né, tem os técnicos que também falam inglês. Então é outra coisa assim
primordial, porque aí eles passam exatamente as instruções certinhas ali para ela, né, quando ela tá dentro de quadro, até porque ela tá entrando como titular, tá indo muito bem nas partidas, né? Inclusive nessa última partida é, contra a nossa primeira partida aqui em casa, contra o Sodier, ela ficou atrás da Adri por um pontinho como a nossa cestinha. Então, assim, são as instruções, essa comunicação simples, direta, né, que faz, assim, toda a diferença. E além de ser importante, tem essa parte cômica, digamos assim, que a gente fica brincando. Vamos lá, misturar o inglês com o português, esse português e dá tudo certo. No final das contas, a gente consegue se comunicar. Com certeza. Ô Mari, e como que é para você como assessora? Porque a gente, nós como imprensa, a gente entende também que tem atletas que não gostam de dar entrevista, não Sim, gostam de serem gravados, mas ao mesmo tempo é importante não só para atleta, como para o clube também ter as suas jogadoras ali sendo entrevistadas por conta de sim. visibilidade, para atleta também começar a aparecer mais também. Como que é para o assessor trabalhar essa questão com a atleta que não gosta muito de entrevista, não gosta muito de falar durante os treinos, os jogos? Eu vou trazer para você uma comparação de uma realidade que eu vivi e vivo e que foi, de certa forma, um choque, assim, para mim. As pessoas hoje me veem, assim, com essa carinha de novinha, né? E falam assim, nossa, não tem muita experiência, mas eu digo que o pouco de experiência que eu tenho ao longo desses... Em assessoria vai fazer agora 3 anos. Já... Nossa, assim, é uma bagagem que... Nossa, muito gratificante, de verdade. E o meu primeiro contato de assessoria com o esporte aconteceu no ano passado, quando eu ingressei para a Federação de Basquete aqui do Distrito Federal. E é muito diferente, porque é diferente, às vezes, desses atletas mais experientes, que não gostam de mídia, né? Aqui a galera da base, os meninos e as meninas amam uma mídia, Felipe. Eles amam estar ali engajados, amam o Instagram, amam uma câmera, amam serem os cestinhas, pedirem a música, porque ano passado aqui no nosso campeonato a gente fez essa brincadeira. Se fosse o cestinha, podia pedir música, igual o hat-trick no futebol, sabe? E Sim, assim, eles amavam. Aí quando eu fui agora pra LBF, eu percebi que as meninas eram um pouco tímidas, né? E ainda mais que tem aquilo, tipo, não me conheciam, então assim, eu tive que ir aos poucos. É uma coisa muito importante. Eu acho muito arriscado, eu não vou dizer errado, mas arriscado, você ir de uma vez, sabe? Tipo assim, impondo as coisas, eu acho que não tem que ser assim. Um assessor de imprensa, ele tem que ser maleável, ele tem que ser versátil ali também com as coisas. Então precisa conhecer as atletas, precisa saber quem fala mais, quem é mais tímida, do que uma gosta mais, né? Com o que ela se identifica. Até mesmo a comissão técnica, né? Porque é igual isso que você falou, é muito importante a gente colocar cada rostinho em evidência, até para elas ficarem ali mais na mídia, dar o nosso engajamento e também trazer visibilidade para elas quanto atletas, principalmente e infelizmente por conta de um tema sensível que é a questão da visibilidade do basquete feminino. Então, quanto mais mídia, digamos, a gente traz assim para elas, é muito importante, é muito gratificante. E com as meninas aqui do Cerrado, eu fui vendo assim, por exemplo, a primeira vez que eu gravei um conteúdo de marketing com elas foi num tour que a gente fez aqui por Brasília para levarem elas para conhecerem os nossos pontos turísticos. Eu falei, cara, acho que é um momento descontraído, dá para eu gravar alguma coisa. Aí eu gravei primeiro com a Lê e com a Leila, né? E aí eu montei aquele roteiro que eu acho também assim fundamental você passar a ideia para elas, né? Se elas quiserem dar ali alguma sugestão, a gente faz do jeito que elas também acham, que elas se sintam mais confortáveis. E uma coisa que eu sempre falo para elas, olha, tô passando aqui esse roteiro, mas vocês vão falar do jeito de vocês para serem espontâneas. E no final das contas, ele gravando, parece tudo horrível. Inclusive elas ficam assim, meu Deus, Mariana, que é isso? Tá horrível, eu odeio câmera, eu não dou conta, eu sou muito travada, não sei. Aí depois, quando vem a edição, porque eu diria que é a mágica da edição, sabe? Aí dá tudo certo, sabe? Fica tudo muito bom, fica tudo muito tranquilo. Mas eu fui aprendendo ao longo, vai fazer agora um mês, né, de campeonato aí, dia 8, exatamente o jeitinho de cada uma.
Então eu trabalho muito em cima disso, sabe? Quem gosta ali mais de câmera, quem prefere mais entrevista com áudio para mandar para rádio, ou só mandar ali o áudio para decupagem de algum jornal impresso. E aí a gente vai trabalhando. Mas uma coisa que eu acho muito legal aqui também é que elas me ajudam demais. Então, assim, eu peço as coisas para elas. E eu falo assim, não me odeiem, não me matem. E elas sempre, de verdade, Felipe, elas sempre, sempre, sempre me ajudam. Tanto elas quanto a comissão. Então, assim, aqui de verdade a gente trabalha muito em conjunto, sabe? E eu acho que isso é fundamental. E para aquelas que às vezes têm muita vergonha de falar ou não sabem o que falar, uma coisa fundamental de qualquer assessoria de imprensa é o media training. Então, é indispensável. Então, a gente tem que treinar, né? Trazer aí esses treinamentos, o que deve ou não ser falado numa entrevista, principalmente ao vivo, né? Quais são até essa questão de expressão facial. Às vezes um comentário ali pode gerar uma bomba. Então, assim, o media training ele é muito fundamental para que haja a melhor condução dessas entrevistas. E assim, não é só uma questão, eu diria que não é só uma questão de imagem para o clube, mas principalmente a imagem dessas atletas. Então, às vezes, uma coisa errada soltada assim na mídia pode acabar com a carreira de alguém. Então, esse media training é, assim, indispensável e fundamental. Ô Mari, você comentou uma questão interessante também, né? É, igual você falou. A jogadora ali pode acabar falando alguma coisa, ou até questão fazer live e brincar com algum parente, brincar com algum amigo e acabar Uhum. falando alguma coisa que depois possa virar um turbilhão de notícias, né? Como que é esse trabalho do assessor com os atletas, principalmente hoje com redes sociais, com a internet, que qualquer coisa a pessoa faz o corte só da parte que interessa para ela, monta ali a notícia que ela quer com aquele corte, e aí Sim, até você provar que não foi aquilo realmente dito, já virou um turbilhão de com notícias e às certeza. vezes tumultua até o ambiente, né? Como que é esse trabalho do assessor com as atletas para ter esse cuidado, principalmente com redes sociais, com o que posta, com lives, como que é feito esse trabalho? Olha, a gente diria exatamente isso. Até aquela expressão, né? Até provar que focinho de porco não é tomada, é muito complicado. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente sempre estar em sintonia, em alinhamento. E isso tem que partir primeiro de mim. Então, assim, de mim que eu falo como assessora, né? Mas assim, de qualquer assessor. É muito, muito, muito importante a gente, às vezes, dar esses toques, que às vezes algumas coisas parecem besteira, igual isso que você citou, de lives ou de postar algumas fotos, etc. Mas também tem aquele fato de que tem algumas atletas bem mais experientes que ela já tem esse feeling porque provavelmente já passaram por alguma coisa na carreira, ou enfim. Mas até as meninas mais novas, é muito interessante que elas usam os perfis delas muito mais para essa área profissional. Então, assim, é muito legal de ver isso também, essa divisão, de ter um perfil profissional e aberto, né? Até porque precisa desse engajamento, é muito importante, e ter esse perfil fechado para a vida pessoal delas. Então, aquele perfil fechado, você aceita quem você quiser. E aquele Sim, perfil aberto, todo mundo vê. E é aquele negócio, a internet, no final das contas, é terra de ninguém. E a gente bem sabe que tem sim pessoas de mau caráter, pessoas que querem mídia, que querem esses cliques, né? Esses cliques rápidos, e pegam, às vezes, ali uma parte de uma entrevista, um corte ali muito específico, distorce do contexto e joga o que quer como manchete. E aí a gente tem um trabalho muito, muito, muito complicado. A gente precisa sentar, eh, às vezes, com essas atletas para entender, né, o contexto, se a gente não estava ali presente, ou pegar essa entrevista, por exemplo, se foi ao vivo ou se foi gravada, o material bruto para saber o contexto, e a gente senta ali com a diretoria para elaborar uma nota à imprensa, para a gente tentar aí conter, né, esses danos e danos que podem, assim, aumentar cada vez mais.
Porque dependendo, uma coisinha assim se torna uma bomba gigante. E que quando cai no nosso colo, é só Deus nos acuda mesmo. E aí é aquilo que a gente trabalha dentro da assessoria, que é uma coisa, assim, extremamente importante, que é a tal da gestão de crise. Então, essa questão de, às vezes, uma notícia falsa, né? Essas fake news, se espalharem por aí, um corte. A gente tem que saber como gerir essa crise da melhor forma, né? Para bater de frente ali com essa informação errada. Então, em relação às meninas, né? Em relação às meninas, aos meninos, qualquer atleta, assim, a gente sempre pede para manter, né, ter esse tato, ter esse cuidado, porque é a carreira delas também que está em jogo, né? É tudo Sim. muito visível. Elas acabam se tornando. Você, na verdade, quando você entra nesse mundo esportivo, aliás, nesse mundo de rede social em si, você acaba se tornando uma figura pública, né? E aí é conforme esse engajamento que você trabalha que você vai ser conhecido ou não. E tem aquela coisa meio louca, às vezes você não era conhecido. E de repente uma coisa bizarra, né? Uma coisa assim que as pessoas soltam na mídia por maldade para ganhar clique, para ganhar visibilidade, para ganhar conteúdo ali, você se torna conhecido por uma coisa errada. O que é pior ainda. Então, eu diria que o papel do assessor nesses casos começa, né, entender o que aconteceu, conversar ali com a diretoria, fazer uma nota e tentar contornar essa situação da melhor forma possível. E tudo isso engloba isso que a gente chama de gestão de crises, né? E agora com a questão da inteligência artificial, os cuidados têm que ser redobrados, né? Porque é pior ainda agora com a inteligência artificial serem criados conteúdos ou até falas para soltar alguma fake news, né? E aí a gente tem outro problema. É um problema, inclusive, muito triste, né? Assim, da nossa área do jornalismo, que é a gente combater não só notícias falsas, mas às vezes notícias falsas desses tantos de produtores de conteúdo que a gente tem, né? Porque assim, eu vou até trazer à tona uma coisa que foi o tema do meu TCC, por exemplo. A gente, hoje, para ser jornalista, eu não sei se as pessoas sabem, mas até que a título de curiosidade, e uma curiosidade triste, para você ser jornalista, você não precisa ter um diploma. Hoje, toda e qualquer pessoa pode se dizer jornalista. Mas não é porque você se denomina comunicador que você sabe se comunicar. E os veículos, né? Os veículos, assim, os veículos grandes que precisam de profissionais qualificados, que saibam o que estão fazendo, eles não vão contratar essas pessoas que acham, né, que são jornalistas. Então a gente acaba combatendo tantas coisas, sabe, Felipe? Combate essa galera, essa mazela aqui, que é uma mazela, um percentual muito grande no Brasil, inclusive, que se diz ser jornalista, mesmo não tendo diploma, não tendo estudado, né, não sabendo as técnicas jornalísticas, porque as pessoas acham que às vezes é só gravar um vídeo, é só escrever uma redação e, gente, não é isso, né? Nós temos as nossas técnicas, cada pessoa tem sua especialidade, tem a sua área de domínio, e aí ao mesmo tempo a gente combate uma coisa louca que está tomando conta e que a gente tem que se adaptar a essa realidade, porque é a realidade da inteligência artificial. Hoje tudo que a Sim. gente faz tem inteligência artificial, né? Às vezes até a gente mesmo pega ali inteligência artificial para auxiliar a gente em uma coisa ou outra. Mas aí eu volto naquilo que eu falei anteriormente. A internet é terra de ninguém, tem muita gente ruim, sim. Então aquele instrumento que era para ser um otimizador do seu tempo, né? Era para ser uma coisa que some ao seu trabalho. Tem gente que usa, na verdade, para acabar com a vida de alguém, né? Para gerar um caos. E aí entra um outro problema muito triste: as pessoas não gostam de ler. As pessoas não gostam de ir atrás de realmente se informarem para saberem se aquela informação é ou não verídica, né? Para irem atrás daquela credibilidade. Então, nós, profissionais da comunicação, né? Nós, jornalistas, assessores de imprensa, galera da publicidade também, enfim, todo mundo que está aí dentro dessa área da comunicação, acaba combatendo várias coisas. Combate à desinformação, combate à IA, combate aos profissionais não diplomados. É
uma terceira guerra mundial dentro do nosso universo da comunicação, sabe? É muito, muito, muito complicado, é muito delicado. E aí é por isso que a gente cada vez mais pensa nessa nossa profissionalização da gente sempre estar à frente. Então você tem que estar sempre pensando num problema que está ali, num possível problema, numa possível bomba que pode cair no teu colo para você já gerir essa crise. Então você tem que ser um profissional que se destaque em várias coisas. Então você tem que buscar ser o melhor para você e para os outros. Porque a gente, como jornalista, uma coisa que eu aprendi assim lá atrás na faculdade é que nós somos os amplificadores da voz do povo, porque o povo já tem voz. Então a gente é só essa ponte entre o povo e entre a mídia. Então a gente tem que buscar da melhor forma comunicar. E comunicar não é só comunicar, é você comunicar de uma forma clara, de uma forma coesa, de uma forma direta e principalmente de uma forma acessível. Porque essa minha informação aqui ela tem que ser palpável para todo mundo que está lendo, para todo mundo que está assistindo, é para toda e qualquer pessoa. Ô Mari, você comentou essa questão da fake news, né? Como que é pro assessor quando sai essas notícias, essas fake news que nem você comentou que conversa com o atleta para tentar entender o contexto, ver às vezes a transmissão, a live na íntegra para entender Sim. também e depois elaborar a nota. Mas como que o assessor trabalha com a questão de quem postou, de quem soltou essa notícia? Vocês tentam algum contato com quem originou essa notícia? Ou vocês trabalham só internamente ali para responder o que de fato aconteceu? Olha, o primeiro passo, eu diria que é essa nossa comunicação interna. Porque tem coisas que a gente tem que rebater ali de primeira para não colocar mais lenha na fogueira, sabe? E depois que uma coisa é lançada na internet, que começa a ter visualização, que começa a ter curtida, compartilhamento, e assim, salvamento, a galera começa a salvar, é meio que um esquece, sabe? Às vezes uma coisa ele viraliza de uma forma tão rápida, porque o Sim, algoritmo às vezes tem dessas, né? Você não viraliza, você flopa, ou você viraliza de uma vez e às vezes viraliza uma coisa que a gente não. Então a gente resolve essa questão primeiramente internamente e depois a gente vai atrás, né, desses noticiadores falsos. Então a gente vai atrás do clipping, a gente faz clipping. Então, assim, é um trabalho também muito desafiador, eu diria. É uma coisa muito manual, é uma coisa demorada, é uma coisa trabalhosa, e que às vezes a gente não sabe de onde surgiu. É aquela história assim, joga um fofoqueiro e um mentiroso no mundo. Meu falecido avô contava essa história. Joga um fofoqueiro e um mentiroso no mundo. Bora ver quem acaba com o mundo primeiro. O fofoqueiro. Porque a fofoca ela sempre vai aumentando, vai se distorcendo. Quando você vê, você não sabe de onde foi ali aquela. Como é que é a notícia inicial, sabe? É aquela história que parece um telefone sem fio. Mas assim, a gente vai atrás sim, né? De onde surgiu. E dependendo do nível do dano, às vezes, né? Assim, em último caso, cabe até processo, sim, né? Dependendo do nível da mentira, dependendo do nível da informação. Então, assim, é uma coisa muito, muito complexa, que às vezes sai ali de uma área mais midiática e e acaba indo para uma área mais judicial. Então, as pessoas deveriam tomar muito cuidado, sabe? Com isso, assim, com o que a gente lê, com o que a gente posta, porque tem aquela história também que nada que a gente posta na internet é perdido. Nada. sim. Você posta uma coisa, você apaga, mas você pode ter certeza que algum lugar ali da internet, da dark web, eu sei lá, só precisa de um hacker, só precisa da polícia ir para ir atrás de você que a galera resgata. A internet, nada. Você pode criar muita coisa, mas nada se perde. E fora os famosos print, né? Que a pessoa tira o print É, ali, salva, guarda, e aí no sei. momento que você menos espera, soltam aquele print, né? Exatamente. A gente vê muitos furos jornalísticos assim, inclusive, né? E assim, os furos, que são essas notícias quentes aí de primeira mão, às vezes você quer contar no off pra pessoa ali pessoalmente e não pode. Aí você vai e solta no WhatsApp da vida, por exemplo. E aí você tem um print ali, aí depois você fala, ah, mas isso é mentira, não sei o quê, olha aqui minha prova.
Mas aí Sim. entra outro caso, você tá usando isso aqui com permissão? Então, assim, tem tanta coisa louca, né? Tem muita coisa louca, assim, você ao mesmo tempo você acha que você tá certo, mas ao mesmo tempo você tá errado. Você acha que tá indo por um caminho ali, né, mas ok, na verdade não tá. Aí tem gente também, já aconteceu comigo, por exemplo, de soltar um furo pra mim, não nessa questão de esporte, mas na questão de política, né? Porque eu também sou assessora de um ministério aqui de Brasília. E aí a pessoa mandar um áudio em visualização única, porque agora o WhatsApp tem essa função, né? Aí, ok, mas assim, eu diria que furos, né? Esses furos é muita questão de confiança. E é uma coisa muito importante que deve ser trabalhada. Eu escuto muito, muito assessor de imprensa, da mesma forma que eu também já escutei muitos veículos, porque eu também já passei por televisão, né, como estagiária, inclusive, de falar que não tem uma relação boa com assessor de imprensa. Porque às vezes o veículo fica ali em cima querendo uma informação e o assessor de imprensa não manda essa informação naquele deadline. Ou ao contrário, sabe? Então, assim, é uma coisa que às vezes é muito complexa também. Essa relação, assim, eu conheço muita gente de verdade que reclama dessa relação de veículo e de assessor. E aí, às vezes, você solta um furo. Aliás, você não solta um furo porque você não confia na pessoa daquele veículo. Então, a partir daí também pode, sabe, talvez ter aquele choque de informação, aquele desvio de informação, mas a partir do momento que você tem uma relação boa com um representante daquele veículo, né, e uma relação assim de confiabilidade que você vai aí trabalhando ao longo do tempo, é muito interessante também porque você solta essas informações de primeira mão. E aí não vai também ajudar essa propagação desse tanto de notícia falsa, porque a notícia veio dali daquele departamento interno de comunicação, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem vários vieses, sabe, por trás de tudo isso aí. Ô Mari, e uma profissão como o assessor de imprensa, que em muitos casos são homens que trabalham como assessor de imprensa, como que é para você, tendo esse cargo, que é um cargo de confiança, que é um cargo que exige muito e tem muito contato também, principalmente na comunicação, qual que é a importância desse crescimento das mulheres em cargos de confiança, em cargos de assessoria de imprensa para representar um clube, uma empresa, e Sim. principalmente essa questão de proximidade, né? Você no basquete feminino tendo esse contato mais próximo das atletas, né? Então, essa questão da representatividade é muito linda de se ver, na verdade, né? E o jornalismo esportivo em si, eu vou trazer mais num contexto mais amplo, primeiramente. O jornalismo esportivo em si quase não tem mulheres. Né? Por exemplo, eu cobria muito futebol. Eu era a garota do futebol. Fui parar no basquete ano passado, aqui na federação. Mas era uma área que, às vezes, quando eu ia, por exemplo, numa coletiva de imprensa, em algum jogo que tinha aqui, tinha eu ou uma outra mulher, o que é bizarro. Né? 80%, 80 não, 90% ali das pessoas presentes eram homens. Né? E hoje, ano passado, quando eu ingressei no basquete, eu não imaginava que eu chegaria onde eu tô hoje, né. Então, assim, ano passado eu conheci o pessoal do Cerrado da base, aí eu conheci o Dimitri, né, que é o presidente do Cerrado, e me convidou para estar aqui nessa jornada da LBF. Então eu também queria deixar aqui meu agradecimento, né, esse espacinho aí para agradecer ao Dimitri, que me convidou, né, para fazer parte dessa jornada. E é uma coisa muito legal que ele também, né, me falou que me trazer, né, para essa parte da assessoria de imprensa, que é o que eu faço na federação aqui do DF, é muito interessante, principalmente em dois cenários. O primeiro, por eu ser mulher, né? Então, assim, isso facilita e facilita muito o meu contato com as meninas. Elas se sentem mais à vontade, até porque eu sou mulher, né? Então, assim, eu me coloco no lugar delas, da mesma forma que elas se colocam no meu lugar. Então a nossa relação acaba se tornando mais fácil, né. A gente até cria amizades, isso eu também gosto muito nessa profissão, eu aprecio muito isso, de a gente criar laços. Eu sou completamente apaixonada por isso, Felipe, eu acho que
é um dos motivos que me fez fazer jornalismo, sabe? Estar próxima às pessoas. E aí tem essa questão, né, de eu ser mulher e estar hoje na assessoria do basquete feminino, que a gente também sabe que infelizmente não tem tanta visibilidade, né? Então assim, a gente junta dois cenários, que são dois cenários que eu diria de luta Sim. para ir atrás de um reconhecimento, de luta para ir atrás de uma visibilidade e pouco a pouco, né, a gente vai aí tentando vencer esses impasses, vencer essas questões históricas, né? Essas questões estruturais. Então, assim, é uma representatividade das duas partes. Delas que estão em quadra e minha que estou aqui. Então, é muito interessante, é muito gratificante e eu diria que é um trabalho de união, sabe? E é muito louco ainda. E é triste, de fato, a gente ver, né, que no jornalismo num todo, no jornalismo esportivo, na assessoria de imprensa, né, nessa parte esportiva, a gente ainda tem uma minoria feminina, né? Mas, assim, é muito complexo, mas eu acredito que seja um cenário que a gente já venceu muito, sabe? De verdade, eu acho que a gente já venceu muito e vai e pode, e eu espero que a gente vença ainda mais. Não é uma luta única, sabe? Não é uma luta individual, na verdade. É essa a palavra, não é uma luta individual. É uma luta coletiva, né? Então, é isso. Eu acho que é um trabalho de pouco a pouco e eu me sinto muito bem, porque o pessoal do Cerrado pensou nisso, sabe? De verdade, eu acho que já é um grande avanço, assim, não só para essa questão da representatividade na parte esportiva, mas na representatividade de alguém de comunicação dentro do basquete feminino, sabe? De ter aí uma mulher, né, à frente dessa parte de comunicação, não só para dar uma chance, né, para trazer esse cenário, enfim, essa questão da representatividade, mas também para facilitar, para deixar mais fácil, né, essa relação entre quem está na comunicação e as atletas, porque naturalmente, né, igual isso que a gente já comentou, às vezes elas não se sentem à vontade, são tímidas. Então, às vezes, quando tem um rostinho ali feminino, torna esse processo muito mais leve. Eu diria que é isso. Ô Mari, você comentou que nem na questão do futebol, quando você trabalhava na questão do futebol, que era você e mais uma ou no máximo duas Sim. mulheres. Você via ou vê ainda preconceito por vocês serem mulheres trabalhando em cargos altos, cargos de confiança? Ou hoje você vê esse crescimento das mulheres em cargos de comando aumentando, você vê esse preconceito um pouco menor? Olha, eu vejo esses cargos de confiança com certeza aumentando, as mulheres assumindo papéis muito fundamentais, assumindo papéis ali de liderança. E isso é muito lindo de se ver, sabe? Mas com certeza existe preconceito, existe o machismo, existem falas, brincadeiras que ali na hora parecem que não são nada, mas são. E sendo bem sincera, agora vai completar um ano que eu tô dentro desse universo do basquete. Eu não passei por isso. Agora, no futebol, que é um esporte muito, muito, muito machista, eu ouvi várias coisas, sabe? De aquela coisa, aquela frase básica, sabe? Ah, mulher entende de futebol? Você sabe o que é o impedimento? Aquelas brincadeiras que a galera faz ali, supostamente como se não tivesse ferindo nenhum direito humano, como se não fosse nada preconceituoso. E na verdade é. Inclusive, uma vez eu fui cobrir um jogo e aí tinha outras pessoas para irem e eu era, na verdade, uma das poucas mulheres da equipe. Olha só que coisa bizarra. Aí um determinado companheiro ali, né, de trabalho, virou e falou bem assim: Uai, você que vai para cobrir esse jogo de futebol. Só que ele falou debochando, só que ele falou rindo, sabe? E aquilo me incomodou bastante, Felipe, num nível assim
que você não tem noção. Quer dizer que por eu ser mulher, que por eu ser mais nova, que eu acho que também que é outro fator que entra bastante, sabe? Nessa questão de assessoria, que as pessoas colocam na cabeça que só pessoas muito mais velhas sabem fazer as coisas, sabem fazer um trabalho bem feito, sabem gerir, né, as situações. Também tem essa questão de eu ser mulher e ser mais nova. Então eu acredito que tem que na cabeça de algumas pessoas eu não sou uma profissional qualificada bastante, sabe? Então, assim, juntam vários aspectos. Eu acho que isso foi um gás, um gatilho, aliás, um embasamento para a fala dessa pessoa, desse cara que falou isso para mim. De, nossa, você que vai cobrir? Sendo que tem, tipo, outros homens aqui que podem cobrir. Então, assim, no ramo do futebol, que eu ainda cubro de vez em quando, a gente vê muito isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, sim, um crescimento de mais mulheres ali no campo, na tribuna, mulheres ali da. Sejam fotojornalistas, sejam repórteres, sejam social media, sabe? A gente vê uma representatividade muito, muito, muito importante, né? E no basquete, graças a Deus, eu até agora espero que não encontre algo nessa situação. E assim, sendo bem sincera, quando eu falo que eu caí de paraquedas no basquete, é porque era um esporte que de fato eu não acompanhava bastante. Então, assim, eu sabia o mínimo do mínimo. E eu digo que do ano passado para cá, essa convivência é outra coisa muito legal, essa troca de experiência, sabe? Convivendo com os atletas da base ano passado, as meninas, os meninos, toda a galera da federação, e agora convivendo com esse pessoal da LBF, as nossas meninas do Cerrado, que eu tenho aprendido cada vez mais sobre esse esporte. E ano passado eu até brinquei com a galera, e é uma frase que eu falo do fundo do meu coração. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto de viver isso, sabe? De estar aqui envolvida com o pessoal do basquete. É um universo muito apaixonante. E é muito mais apaixonante por vários motivos, assim, na minha opinião. Por infelizmente não ser um esporte que tem tanta visibilidade no Brasil, né? Então a gente vê essa galera mais nova lutando por o sonho de chegar numa liga semiprofissional e chegar num profissional NBB, LBF. E ao mesmo tempo a gente traz aqui para o nosso cenário feminino, a gente vê as meninas lutando para serem reconhecidas, para terem o basquete feminino tendo ali a equidade do basquete masculino. Tem pessoas que diriam que talvez seja um mundo muito utópico, né? Muito fora da nossa realidade. Mas eu não acredito que seja fora da nossa realidade. Eu acredito que quem faz a nossa realidade somos nós mesmos, quanto cidadãos e cidadãs, né? Então, assim, quando a gente começa ali a apoiar esse basquete feminino, pouco a pouco, até às vezes você ali indo num jogo como torcedor, para você pode não parecer nada, mas cara, número faz diferença. Significa que você tá indo ali para ver uma performance, sabe? Um show, você tá indo ali para prestigiar o basquete feminino, da mesma forma que você faria no basquete masculino. Então, assim, são essas poucas atitudes. Às vezes, você comentar um vídeo ali numa rede social de um basquete feminino, compartilhar, são essas atitudes mínimas, gestos mínimos que eu acho que vai fazendo com que a gente vença as coisas mais pouco a pouco e vá mudando esse cenário. Mas é aquilo que eu falei também. Não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, né? Exatamente. Ô Mari, agora falando um pouquinho da questão de assessora com a imprensa, agora puxando um pouco para o nosso lado aqui, como que é para vocês saberem lidar com a imprensa de diversos locais, como por exemplo você aí de Brasília sempre sendo parceira, ajudando a gente mesmo que de longe, agora a gente tem o Paulinho, nosso é, setorista aí do Cerrado aí em Brasília, mas como que é para vocês terem esse tipo de tratamento, saberem lidar, conhecer o canal, porque a gente vê, por exemplo, muitos assessores de imprensa quando a gente vai fazer alguma entrevista, pede para falar com quem, com qual atleta quer falar com antecedência, pede para mandar as perguntas antes de fazer a gravação. Como que funciona esse diálogo entre assessor de imprensa com os repórteres, com imprensas locais, que a gente sabe que tem assessor que é mais flexível, agora tem assessor que Tem. já é mais
rígido, gosta de seguir aquele passo a passo que ele está acostumado. Como que funciona essa questão? Olha, eu acho que funciona por diversos, a gente pode trazer aí diversas coisas. A primeira que eu diria é porque como eu vim, né, eu tive experiência em televisão, eu bem sei como era a minha relação, a nossa ali da produção, porque eu era da produção, né, às vezes fazia algumas reportagens. Eu bem sei como a relação com alguns assessores de imprensa era muito difícil. Então eu prometi para mim que na minha vida, quando eu me tornasse uma assessora de imprensa, eu seria uma assessora de imprensa bacana. Aquela assessora de imprensa que realmente ajuda, sabe? Porque eu acho, Felipe, assim, não só na profissão, mas em tudo na vida. A vida é uma via de mão dupla. Então, se eu quero ser ajudada, eu também tenho que ajudar. Né? Não tem como as coisas na vida não serem de forma mútua, né? Não serem com essa via de mão dupla. Então, assim, a primeira coisa que eu diria é loucura, loucura. As demandas são loucura, loucura. Às vezes meu WhatsApp tá ali, meu Deus, é loucura, porque o WhatsApp é um WhatsApp, o meu acabou se tornando um WhatsApp pessoal, com WhatsApp de o profissional, porque eu perdi meu outro número, e eu fiquei meio doida, sabe? Eu meio que surtei. Mas é muito engraçado, assim, mas a gente direciona as demandas, sabe? Eu particularmente, eu deixo o meu número à disposição, porque responder e-mail para mim, assim, cada pessoa tem uma forma de trabalhar, né, obviamente. Mas algumas demandas administrativas, a gente realmente direciona para e-mail aqui no Cerrado. Agora, demandas de imprensa, até porque a gente sabe que vocês de veículos têm deadline, eu já peço para mandar diretamente no meu WhatsApp, que é o meio mais rápido de da gente conseguir alguma coisa por aqui, sabe? E aí chegam essas diversas demandas. Às vezes o deadline é muito curto, aí eu dou meus pulos por aqui, peço a ajuda das meninas e eu reforço, elas me ajudam bastante, bastante mesmo. Então, assim, aqui a gente se ajuda. E eu acho que quando a gente tem uma relação boa internamente, para isso refletir aí com vocês, é muito mais fácil. Porque, assim, como as meninas entendem também essa questão de deadline, essa questão de que às vezes as pessoas querem uma informação, uma sonora ali, um depoimento de última hora, elas sabem dessa importância, então a gente se ajuda, isso é muito legal. E aí, conforme essas demandas de vocês vão chegando aqui pra gente, eu tô falando do Cerrado em si, né? A gente vai demandando. Por exemplo, essa daqui é uma demanda mais urgente porque o deadline é mais curto. Quem vai falar? E aí, o que que eu gosto muito de fazer? Que a gente até comentou no início, né? Colocar várias atletas em evidência. Até porque, dependendo do viés, né, da pauta que vocês mandam pra gente, às vezes tem uma carinha ali mais específica. Ah, você quer falar da passagem de alguém pela seleção brasileira? Nós temos aqui no Cerrado atletas, né? Que já ganharam várias coisas pela seleção brasileira, que foram convocadas, que são convocadas pela seleção brasileira. Então a gente vai nessas. Tem a gente quer uma pauta para falar das atletas mais novas. Então a gente vai nas atletas mais novas. Então acho que o assessor de imprensa ele tem que ter esse feeling, né, de direcionar tudo, até para não centralizar, colocar de alguma forma todos os atletas em evidência, seja num veículo impresso, seja num veículo televisivo, seja numa rede social, né, às vezes um portal ali de rede social, seja numa rádio, enfim, e também direcionar conforme, né, o que você sabe de cada atleta. Outra importância de a gente que cria o Media Kit, o Press Kit, ter o domínio do que está ali na informação. Porque se eu sei mais ou menos ali, né, se eu mergulho ali, na verdade, na carreira de cada atleta, né, na vida de cada uma, fica muito mais fácil esse meu trabalho. E assim, eu diria também, Felipe, que essa questão do assessor de imprensa, é, às vezes ser mais flexível ou não, varia muito também da política do clube, sabe? O que a gente chamaria, por exemplo, num jornal de política editorial. Então, assim, depende muito de como o clube lida com essa questão de imprensa, né? Tem muito clube, tem muitos atletas que não querem ser vistos por diversos motivos internos. E tá tudo bem. Mas, assim, uma coisa, uma opinião minha, Mariana, que eu acho que é importante é que se você, né, tem essas questões, mas falar com jeitinho com quem te demanda. Porque se você acaba se queimando ali no início, você se queima com a mídia, cara, você fecha portas. E eu acho que a nossa área da comunicação
aliás, qualquer área que você trabalhe, né, você tem que deixar portas abertas. Porque hoje você pode estar precisando de mim, mas amanhã eu posso estar precisando de você. E aí, como é que ficou a nossa relação lá atrás? Sabe? Então, eu acho que manter essa política da boa vizinhança é fundamental. É muito importante você manter boas relações, né, com os veículos, e os veículos manterem boas relações com a assessoria de imprensa, porque uma hora um ou outro vai precisar, né, dessa ajuda aí. Até porque eu digo que são trabalhos complementares. Então, assim, um precisa do outro sim. Às vezes eu preciso fazer algo e eu não consigo fazer sozinha e preciso da sua ajuda e vice-versa, né? Mas essa questão de assessoria, eu sei que é complexa, eu sei que é chata, porque eu já tive várias pedras no meu sapato lá atrás, quando eu era de produção de TV. Então, aqui no Cerrado, a gente tentou e tenta estabelecer de alguma forma, né, essa boa relação aí, essa ponte com vocês que são de veículos. Até porque também é um trabalho muito novo pra gente, né? Poxa, é a primeira vez que nós estamos na LBF. Imagina fazer feio. Imagina dificultar a vida. Não tem sentido, gente. Não entra na minha cabeça. Então, assim, a gente tenta de verdade, da melhor maneira possível, atender todas as demandas, né? Direcionar, responder vocês o quanto antes e colocar todo mundo de alguma forma em evidência. Ô Mari, falando ainda dessa questão de assessores que tem assessores e assessores, cada um com o seu tipo, o seu modo de trabalho, como que é para vocês quando, por exemplo, tem aqueles repórter chatos que a gente sabe que tem também, que sabem que o assessor vai ser meio rígido, que vai querer as perguntas com antecedência, vai querer aquele passo a passo antes, e o repórter acaba tentando burlar o assessor e fazer o contato direto com o atleta, ou no jogo tenta ir direto no atleta sem passar pelo assessor antes. Como que é para vocês lidarem e tratarem essa questão? Olha, eu acredito que essa questão de repórter que burla de alguma forma, eu não acho certo, sabe, Felipe? Porque se a gente tem assessoria de imprensa, a comunicação, a equipe de comunicação é ela quem está representando ali. Então, assim, se você faz isso de primeira, você já estragou uma relação. Porque Sim. fica chato, sabe? O assessor de imprensa ele vai se sentir de alguma forma desrespeitado. Ainda mais se a partir desse contato dele com essa atleta gerar uma notícia que a gente não queria que fosse publicada ou fosse publicada definitivamente ou naquele momento, sabe? Então, assim, por exemplo, quando chegam essas demandas pra gente, eu sempre pergunto do que se trata, né? Às vezes eu até falo, você tem alguma atleta específica que você queira falar? E a gente dá os toques, olha, não vamos tocar nesses assuntos tais, tais, tais. E aí eu acho que é aquela questão de confiança. Então a gente dá um voto de confiança ali. Se foi cumprido, cara, bacana. A gente continua mantendo a nossa relação. Mas a gente também sempre trabalha isso com as meninas. Então, assim, a gente, antes de qualquer entrevista que elas vão dar, a gente chega nelas, eu chego nelas e converso. Olha, o acordo da entrevista, na verdade, a gente brifa elas, né? Tem que brifar, é importante. Antes de qualquer entrevista, é necessário passar esse briefing. Então, qual é a pauta? Quem vai entrevistar? Qual é o veículo? É o quê? É uma entrevista de vídeo? É uma entrevista de rádio? Enfim, né? Explicar tudo direitinho, se é gravado, se é ao vivo. E eu sempre falo para elas: olha, o acordo da pauta foram que as perguntas vão ser por esse viés tal, tal, tal. Se tocarem nesse assunto, aí a gente já tem acordado o que que elas devem falar, né? Como elas devem lidar com a situação de maneira respeitosa também, até para prevenir, né? E também para precaver elas de alguma coisa e também não sujar a imagem delas. Então a gente tem sempre esse trabalho. Mas eu acho muito legal quando a gente acorda isso diretamente, né? Com esses repórteres. E realmente, de fato, da mesma forma que tem repórter que burla alguma coisa, vai ter assessor de imprensa que também vai burlar alguma coisa, né? Tem profissionais de tudo que é jeito no mundo, infelizmente. Mas quando a gente preza por essa confiança, por essa relação legal, eu acho que não tem o que dar errado.
de verdade, sabe? Eu acho que tudo tem que ser muito conversado, até porque é até irônico, né? Imagina você ser da área da comunicação e você não saber se comunicar, não saber conversar. Qual o sentido? Você tá na área errada, você não tá na área certa. Exatamente. Ô Mari, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda para a gente fazer esse bate-papo. Como você até postou no Store, que é difícil alguém que Sim. acostuma entrevistar ser entrevistado, É. mas é uma área, um cargo que tem muitas dúvidas, muita gente não conhece, alguns conhecem só uma parte ou uma das funções da assessoria, não sabe a importância que é a assessoria, e deixa o espaço aberto para você voltar outras vezes para a gente debater mais outros assuntos dentro da área de assessoria, que é uma área muito ampla. E como eu já falei nas outras gravações com as meninas aí do Cerrado, queria agradecer publicamente todo o carinho, toda a parceria que você tem conosco aqui no nosso canal, abrindo essas portas para a gente conhecer um pouco mais a história do Cerrado, conhecer a história das atletas, do próprio Dimitri, o presidente, que a gente foi o primeiro que a gente fez o bate-papo. E eu queria que você encerrasse com uma mensagem para todo mundo que te conhece das reportagens, da federação, o pessoal aí do Cerrado. Não, eu assim, eu agradeço primeiramente pelo convite, Felipe, por essa parceria. Seguimos firmes e fortes aí, viu? Quero agradecer aqui também a federação, porque hoje eu tô no basquete porque a federação me acolheu. A Zilda, o Chico, a Tia Kátia, a Andresa, todo mundo da federação, são tantos nomes que eu vou até esquecer. E o pessoal do Cerrado, o Dimitri especificamente, que me chamou aí para esse desafio, tem sido de verdade, Felipe, uma experiência muito nova, porque sair aqui de um campeonato local, que é o nosso, né, para cobrir uma coisa a nível nacional, algo que é só feminino. Tá sendo uma experiência assim maravilhosa, mas muito desafiadora, né? Eu me desafio a cada dia, eu aprendo a cada dia, né? E você falando sobre trazer essas, né, de alguma forma esclarecer algumas coisas sobre assessoria de imprensa, é porque realmente tem gente que nem sabe o que um assessor de imprensa faz. Volta e meia alguém me pede para explicar, né? Mas eu espero aí ter contribuído de alguma forma, né? E com certeza estarei aqui também, ó, disponível nessa minha agenda louca de assessora para voltar aqui e a gente bater aí mais um papo sobre outras coisas. Com certeza. Como eu até brinquei com você esses dias, pode ter certeza que, além do Paulinho, que a gente tem o nosso setorista aí no Cerrado, pelo menos um jogo da LBF a gente vai se ver aí em Brasília Vamos, presencialmente. ou eu aí em São Paulo, ou vocês aqui em Brasília. Paulinho já tá aqui me acolhido, viu? Tá tudo bem, tá em boas mãos. E aí eu espero você aqui em Araraquara também, quando o Cerrado vier para Araraquara fazer o jogo aqui. A gente vai se encontrar muito ainda nessa caminhada. Vamos sim, tem muita coisa ainda pela frente. E para você que acompanha o nosso canal, fiquem ligados, continue acompanhando. Para quem pede entrevistas com as outras jogadoras do Cerrado, podem ficar tranquilos que a gente está programando, está agendando com todo mundo. Que a ideia é fazer com não só todas as atletas do Cerrado, mas dos outros times também, assim como a gente já fez com o Santo André, com o SESI, para conhecer um pouco mais da história das jogadoras da LBF e do Cerrado, principalmente, que é um time novo, um time que está começando aí na LBF e tem muita história para vir aí pela frente. Mari, mais uma vez, muito obrigado e volte sempre que você quiser.